Bem, a mensagem desta noite de estudo bíblico, está subordinada ao seguinte tema: gratidão. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, o antídoto para a ansiedade e um nutriente para a alma. Gratidão, um antídoto, uma vacina, um remédio para a ansiedade e um nutriente para a nossa alma. A primeira leitura que nós vamos fazer se encontra na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no verso 5, no capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vai ser a nossa primeira leitura da noite, a respeito desse tema tão importante, mas tão negligenciado por nós. Gratidão, como diria o pastor Hernandes Dias Lopes, é a rainha das virtudes, das qualidades morais e espirituais de uma pessoa. Diz assim a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se você está sofrendo, dê graças a Deus. Se você está chorando, dê graças a Deus. Se você está sorrindo, está em festa, dê graças a Deus. É isso que ele está falando. Porque a sua circunstância, o seu momento, não define a sua história. Amém? Então aprenda a ser grato. A quem? A Deus. Sabe, eu me lembro de uma história. A história de um homem muito rico. Ele tinha um carro, nossa, importado. Super luxo. Ninguém tinha aquele carro na região onde ele morava. E daí ele foi para o aeroporto. Ele ia pegar um voo, fazer uma viagem internacional. Empresário, muito dinheiro. E de repente ele vê um amigo dele que também era muito rico, um empresário, que diferentemente dele que estava pegando um voo comercial, estava pegando um voo particular no próprio jatinho. E aí ele se entristeceu. Puxa vida! Ele vai de jatinho e eu vou de voo comercial, homem que tinha um carro top. Enquanto ele está parado vendo um amigo dele embarcando pelo setor privativo, para pegar um jatinho particular que causou inveja no coração dele, causou tristeza no coração dele. Passa uma pessoa e olha o carro dele, vê o carro dele, nossa, que carrão, cara, que carro lindo. Só que o carro desse senhor que passou do lado dele era um carrinho velho. E ele olhou assim, olha como eu gostaria de ter um carro como esse teu aí, homem. O homem que estava olhando para o avião, para o amigo que estava embarcando num voo particular e se sentindo triste, infeliz, com um carrão zero. Agora estava sendo invejado por um outro que tinha um carrinho velho e queria ter o carro dele. Então quem tinha o carrão não estava satisfeito com o que tinha. E quem tinha o carrinho velho também não estava satisfeito com o que tinha. Até que passou um homem de bicicleta caminhando pela via do aeroporto. Falei, nossa, sufoco para chegar até aqui é um subidão. Como eu gostaria de ter um carro, nem que fosse um carrinho velho igual o teu. E aí ele olhou assim, nossa, eu estou aqui reclamando do meu carro velho, querendo ter um carro novo, você quer ter o meu carro velho? E aquele homem que tinha a bicicleta estava reclamando por causa da bicicleta. Queria ter ainda que fosse um carro velho. O homem da bicicleta também não estava satisfeito com a bicicleta dele. Só que nesse momento passa um homem a pé, carregando umas bolsas de compra. Ufa, que sufoco, quem dera se eu tivesse uma bicicleta dessa. Pelo menos daria para botar as bolsas do lado e eu não teria que carregar tanto peso nessa subida até esse trecho do aeroporto. E aquele homem da bicicleta olha para ele, nossa, eu estou aqui insatisfeito com essa miserável dessa bicicleta velha, querendo pelo menos um carro, nem que seja aquele carro velho ali, e você está desejando a minha bicicleta. Mas o homem que estava a pé estava insatisfeito, porque estava andando. reclamando da vida porque tinha que andar.
Até que ele olhou assim ao largo e viu um homem saltando de um carro. Não sozinho, porque ele não andava. Era paraplégico. Alguém teve que abrir a mala para ele, montar a cadeira de rodas dele, e pegar ele no colo de dentro do carro e colocar ele na cadeira de rodas. Porque ele não podia fazer isso sozinho. Ele não podia andar. E esse homem que estava a pé passa por ele, e ele olha para o homem que estava a pé carregando as bolsas. O que eu não daria para voltar a andar novamente? O homem da cadeira de rodas estava insatisfeito porque estava na cadeira de rodas, estava infeliz porque estava na cadeira de rodas. Era uma cadeia de infelicidade. Ninguém estava satisfeito com nada. Nem quem tinha um carrão, nem quem tinha um carro velho, nem quem tinha uma bicicleta, nem quem estava andando. Tampouco quem estava na cadeira de rodas estava insatisfeito, infeliz. Eu preso nessa cadeira de rodas. E ele pode andar livremente para onde ele quer ir, sem depender de ninguém. De repente o telefone desse homem toca. O homem da cadeira de rodas. Sim, pois não? Ei, sabe aquele teu amigo? Estava enfrentando uma doença terrível, que segundo os médicos era incurável? Sim, sei. O que houve? Bem, acabou de ser internado às pressas. Está respirando por um aparelho. Está preso numa cama, num leito de um hospital. E ele, nossa, e eu reclamando da minha cadeira de rodas. Hoje nós vamos conversar sobre gratidão. De repente, muitas pessoas gostariam de ter o que você tem hoje. E você hoje ainda está reclamando do que tem. Amém? Vamos aprender um pouco sobre isso? Hoje vamos conversar sobre gratidão. E falar de gratidão é falar de possibilidade de cura para o coração. Falar de gratidão é falar de saúde para a relação. As relações humanas. Falar de gratidão é falar de comunhão. De viver bem com os outros e com o que você tem. Na Bíblia existe um texto muito interessante, ideal para nós abordarmos esse tema da gratidão. Ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. E nós vamos ler do verso 11 ao 19. Lucas 17, do verso 11 ao 19. O título desse trechinho, desses poucos versículos que condensa esse tema gratidão, é 10 leprosos são curados. E diz assim a palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Jesus estava caminhando para Jerusalém. Ele estava caminhando para a Páscoa. Ele está caminhando para a morte dele. Ele está caminhando para a crucificação. E ele passa ali na divisa, na fronteira entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, porque não podiam se aproximar. A lepra é uma doença altamente contagiosa, não tinha cura. E as pessoas que tinham lepra eram afastadas da comunidade, eram isoladas. E cada um que se aproximasse, alguém leproso, ele tinha que ficar gritando, impuro, 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 para as pessoas não se aproximarem e correr o risco de pegar a doença. E de longe, ele sabia que não podiam se aproximar muito de Jesus, por causa da lei sanitária, de proteção contra as doenças infecto-contagiosas. E eles gritam, eles se aproximam, mantêm, aliás, certa distância do Senhor Jesus. E gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Significa, Jesus, tem compaixão, olha para a nossa dor, olha para o nosso sofrimento.
Socorre a gente, Jesus. Ninguém pode fazer mais nada por nós. É isso que significava esse grito. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, Senhor Jesus, vão mostrar seus sacerdotes. Ora, um grupo de leprosos, uma doença incurável, chega até Jesus, alguém que já havia ressuscitado mortos, alguém que já havia curado endemoniados, alguém que já havia multiplicado pães e peixes, alguém que já havia trazido à vida Talita, Lázaro, alguém que já havia transformado água em vinho. Olha para essas pessoas, se apresentem aos sacerdotes. Como assim? Tudo que aqueles homens esperavam ouvir de Jesus é: sejam curados, sejam libertos, em nome do meu Pai, sejam curados agora, que o Espírito da cura repouse sobre vocês. Mas não foi isso que eles ouviram. Vão e se apresentem aos sacerdotes. Enquanto eles iam, ainda com lepra, ainda doentes, mas ouviram a voz de Jesus e foram. Enquanto eles iam, foram purificados, foram curados. Bem, eu ainda estou doente. Bem, eu ainda vejo as feridas na minha carne. Mas ele mandou a gente se apresentar ao sacerdote. Por que Jesus fala para eles se apresentarem ao sacerdote? Porque pela lei, quem fosse curado milagrosamente de uma doença, de uma enfermidade dessa, teria que ter a sua cura atestada pelo exame dos sacerdotes. Eram os sacerdotes que diriam sim ou não para a reinclusão dessas pessoas na comunidade. Olha, estão puros, estão limpos, estão curados. Podem conviver de novo no meio do povo. Sacerdotes. E Jesus, conhecendo a lei, falou: vai lá, se apresenta aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. O verso 15 diz assim: um deles, um somente, foram 10 leprosos. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Aleluias, glória a Deus, eu fui curado. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Este era samaritano, não era nem judeu. Fazia parte de outro povo, considerado impuro socialmente. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Eu mandei que os 10 fossem curados. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse, o Senhor Jesus: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esse que voltou para agradecer, levou muito mais do que precisava. Levou uma cura que representava a vida terrena, mas levou também uma cura espiritual que garantia para ele a vida eterna. Coisa que os outros não levaram, porque não voltaram para agradecer. Fazendo uma contextualização hermenêutica desse trecho, desse livro de Lucas. O Evangelho de Lucas é o Evangelho dos encontros. Jesus aparece constantemente em movimento, cruzando fronteiras geográficas, sociais e religiosas, para revelar as verdades do reino de Deus. E fazia isso em gestos de compaixão, em gestos de acolhimento, em gestos de inclusão.
ele não deixava ninguém sem atenção. No capítulo 17, encontramos Jesus a caminho de Jerusalém, como no verso 11 descreve. Essa expressão não é apenas geográfica, mas teológica. Jesus indo para Jerusalém. Jerusalém é o lugar do cumprimento de sua missão, onde o amor e a entrega dele, ato necessário para a salvação, alcançariam o seu ponto alto, o seu ápice na cruz do Calvário. Ele não está caminhando para a morte, ainda que fosse enfrentá-la, mas para a vida que sua morte iria proporcionar para mim e para você hoje. Ele sabia o resultado dos seus sofrimentos. Quais eram os resultados dos seus sofrimentos? Vida, liberdade para mim e para você. Nesse trajeto, Jesus passa entre Samaria e Galileia, uma fronteira carregada de tensões históricas e culturais. Os samaritanos odiavam os judeus odiavam os samaritanos. Isso é uma história antiga, lá do tempo da volta do cativeiro. E nesse espaço marginal, limiar entre judeus e samaritanos, entre puro e impuro, entre legítimos e rejeitados, que 10 leprosos vêm e clamam por misericórdia. A lepra, no contexto bíblico, amados, não era apenas uma enfermidade física, mas também social e espiritual. Quem era leproso vivia isolado, sem contato humano, longe dos familiares, dos parentes, dos amigos, privado do convívio comunitário e até mesmo do culto, do templo. Eram, por assim dizer, mortos-vivos sociais. Caminhavam solitários pelas cavernas, pela periferia da cidade, esperando o dia derradeiro, o dia final, o dia da sua morte. Imagine-se, caminhando pela uma estrada empoeirada, com o coração carregado por dores e marcas que a vida deixou neles. Sentindo o peso das rejeições, das lutas silenciosas, sentindo as dores de feridas que ninguém mais vê. Feridas que doíam mais no coração do que na pele, promovida pela lepra. Foi assim que 10 homens viviam, leprosos, afastados, excluídos, invisíveis. Ninguém os ouvia clamar por socorro. Até que um dia, aleluias, a esperança se aproximou na pessoa de Jesus. Até que um dia Jesus cruzou a história desses homens. Aqui começa a nossa história. Uma história de encontro, de cura, mas também de uma escolha. A escolha de Jesus em curar e a escolha de um homem para voltar e agradecer. Jesus os vê, os 10 clamando. Essa é a primeira boa notícia. O olhar de Cristo rompe muros e reconhece a dignidade onde a sociedade vê apenas doença, enfermidade, exclusão. De repente você está assim. Quando você está bem, está todo mundo em volta de você, não é verdade? Quando você está com dinheiro, está todo mundo em volta de você. Todo mundo te chama para festa, todo mundo te chama para as reuniões, todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro. Mas quando tu entra num vale, quando tu cai num processo, quando tu começa a enfrentar dificuldade, todos se vão, fingem que nem te viram. Não te ligam mais, não te dão mensagem. Eles têm medo de você pedir alguma coisa, pedir ajuda, pedir socorro. Não, cara. Ei, tá cheio de problema, Deus. Deixa de lado. A sociedade é assim. Não Jesus. Não Jesus. É justamente nessa hora de impotência, de fragilidade, de incapacidade diante das lutas da vida, que Jesus vem ao nosso encontro, cruza a nossa história e ouve o nosso grito silencioso que ninguém está ouvindo. Às vezes nem as pessoas da tua casa estão ouvindo que o teu coração está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Mas Jesus está ouvindo. Amém? Jesus está ouvindo. Essa história é uma história de encontro, de cura, mas também de uma escolha. A escolha de Jesus
que resolveu ouvir e atender o pedido daqueles homens. Jesus os vê. Essa é a primeira boa notícia. O olhar de Cristo rompe muros e reconhece a dignidade onde a sociedade via apenas exclusão. O mestre não apenas escuta a súplica daqueles homens, mas lhes dá atenção, e lhes dando atenção, lhes dá a possibilidade de uma nova direção. O que o Salmo diz? O salmista diz no Salmo? Me mostra um caminho, me mostra uma saída, que eu não sei o que fazer mais. E Jesus fala, vão, se mostrem, se apresentem aos sacerdotes. Na tradição judaica, apenas o sacerdote poderia declarar alguém limpo e reintegrá-lo à vida social e religiosa da comunidade. Você pode confirmar isso em Levítico 14. Assim, Jesus os incentiva a um movimento de fé. Mostrar-se aos sacerdotes, ainda doentes, poderia significar apedrejamento. Eles não poderiam se aproximar, eles não poderiam entrar na cidade. Doentes, enfermos. E esse ato, esse tempo entre eu ir aos sacerdotes e ser efetivamente curado, entre crer e receber, é nesse ato, nesse tempo, que a nossa fé é desafiada. Você vai me dizer, pastor, estou passando uma luta, pastor, estou passando um problema, pastor, estou passando uma dificuldade, pastor, o que eu devo fazer? Confia no Senhor. Entrega a sua alma a Deus, entrega a tua vida a Deus, confia em Deus. Eu vou orar e muito provavelmente você vai sair daqui com o teu problema ainda. Amém? O problema está aí. Eles receberam a ordem de Jesus, ei, vão, se apresentem aos sacerdotes. Ei, quer ajuda? Quer ser curado? Vai lá, se apresenta ao sacerdote. Você vai ouvir o pastor? Ei, confia em Deus. Confia na palavra. Entrega a tua vida a Jesus. Confia que Ele pode fazer o que você não pode fazer, que Ele pode chegar onde você não pode chegar. Que Ele conhece uma estrada que você não conhece, mas Ele quer te mostrar e quer te levar por ela. Mas é preciso confiar. Eles poderiam dizer para Jesus, Jesus, da onde, homem? Como? A gente não pode entrar na cidade. Os sacerdotes ficam no templo, lá na cidade. Entrando na porta da cidade, eles já vão nos apedrejar. Vão nos matar para proteger a cidade da doença, da contaminação. Não, Jesus, cura a gente daí. Mas Jesus prova a nossa fé. E põe a nossa fé em prova. Confia. Você pode sair daqui com o teu problema. Mas Deus vai te dar uma solução. Deus vai te dar uma saída. Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te mostrar um novo caminho. Apenas continue confiando. Pode ser hoje, pode ser amanhã de manhã, pode ser daqui a uma semana, não importa. O que importa é que você continue caminhando em direção aos sacerdotes. Porque quando você chegar nesse tempo, você vai ver a tua pele limpa, a tua alma curada. Amém? Preciso confiar. Jesus vai sempre nos motivar e nos incentivar a essa caminhada de fé. 10 homens clamaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus os ouviu. Ele sempre ouve. E todos foram curados. De repente você está falando na madrugada, de repente você está falando pelas noites, está falando chorando sozinho, sozinha. Ei, eu não aguento, Deus me ajuda. Deus quer te ajudar, mas você precisa confiar. E confiar é entregar a tua vida a Deus. Tu não pode querer que Deus entre na tua história, entre na tua vida, se você permanece com a porta do teu coração trancada para Ele. Amém? A palavra de Deus diz, eis que eu estou à porta e bato. Ei, deixa eu entrar. Eu tenho como te ajudar. Eu tenho como te libertar, como te curar, como restaurar a tua família, a tua casa. Eu tenho, mas deixa eu entrar. Que vocês cantaram ainda há pouco. Entra na minha casa, coração. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura emocional, espiritual.
e sara todas as feridas. Foi isso que vocês cantaram. Um convite a Deus. Não foi só uma canção. Foi uma declaração de fé. 10 homens clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus ouviu, ele sempre ouve. E todos foram curados. Mas qual foi o problema? Apenas um voltou para agradecer. Apenas um reconheceu que não basta receber bênçãos. É preciso voltar ao doador da bênção e reconhecer e agradecer pelo seu imensurável amor. Apenas um retorna para agradecer, e justamente o samaritano, o estrangeiro, aquele improvável, que a gente, nossa, não vou receber nada dessa pessoa, e é justamente ele que nos surpreende e volta para agradecer. E reconhece o teu valor. Às vezes teu filho não reconhece o teu valor, às vezes teu marido, tua esposa não reconhece o teu valor, às vezes teu patrão não reconhece o teu valor. E do nada uma pessoa de fora vem e te agradece por um bem que você fez assim, espontaneamente. Ei, obrigado. Fez toda a diferença na minha vida. Olha como você é importante. Jesus está falando para você hoje. Você é importante, você tem valor. Amém? Você tem valor. Uma coisa que ele trabalha em nós é a questão do valor. O teu valor é tão grande, é tão imensurável, que custou o preço do sangue dele, que custou o sacrifício dele. Não existe valor que possa te comprar, que possa se equiparar ao valor que Deus deu a você. Então não se deixe ser desvalorizado pelo mundo, porque você é muito valorizado por Deus. Você é filho, você é filha amada dele. Amém? Mas a gente precisa também reconhecer isso e agradecer a ele por essa filiação, por esse amor, por esse cuidado que ele tem por nós. E é aqui que o evangelista Lucas enfatiza um ponto central da fé. A verdadeira salvação não está apenas no milagre físico, mas na experiência da gratidão que reconhece a ação de Deus no Calvário, por amor de nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma forma tão grande, Deus amou o mundo de uma maneira tão incomparável, que doou, entregou seu filho ao martírio, ao suplício da cruz, aos flagelos do Calvário. Aleluia. A verdadeira salvação não está apenas no milagre físico, mas na experiência da gratidão que reconhece a ação de Deus, por amor a mim, por amor a você. Do ponto de vista pastoral, essa passagem nos interpela profundamente. Porque vivemos em um tempo em que muitos experimentam bênçãos. Muitos vão às igrejas e conseguem vitórias e alcançam livramentos. Mas poucos se lembram de voltar e agradecer pelo instrumento de Deus que abençoou você. O povo de Israel conhecia bem o resultado dessas escolhas. Você tem diante de você a gratidão e a ingratidão, o reconhecimento e a indiferença, a valorização e o desprezo. Imagine isso no casamento, pessoal. No casamento. Você não ser valorizada, não ser reconhecida. Não receber um por favor, obrigado, que bom que você está na minha vida, na minha história. E nem oferecer isso ao marido. Filhos se alimentam de você, consomem você, usam você, e depois se vão. E quando você fala, ei, nem me liga, nem me pergunta como eu estou, como se eu estou bem, eu cuidei de você a vida, não fez mais que tua obrigação de mãe, não fez mais que tua obrigação de pai. Que isso? Que mente cauterizada, bloqueada, estanque de Deus, não consegue alcançar a graça de Deus. Isso são sementes. Planta no coração dos pais, daqui a pouco os filhos estão fazendo igual. Amém? Hereditariedade sanguínea? Não. Hereditariedade espiritual? Não.
hereditariedade social. Eu só dou o que eu recebo. E eu só recebo o que eu dou. Amém? O povo de Israel, ele escolheu a ingratidão. Ele escolheu não reconhecer que o Deus que foi lá no Egito, e através daqueles feitos maravilhosos, das 10 pragas que sobrecaíram naquela cidade e não tocaram o povo de Israel. O milagre do mar se abrindo, eles passando a pés enxutos. A provisão da Shekinah de Deus, a nuvem de glória, que os protegia do calor escaldante do deserto. O milagre da coluna de fogo, que mostrava a direção e aquecia do frio da noite. Da provisão que caía do céu, do pão, do maná de Deus. Eles não conseguiam enxergar e agradecer pela água amarga que se tornava doce, pelos exércitos poderosos que caíam diante do povo de Israel. Eles não conseguiam agradecer quando em meio ao deserto seco, árido, água fresca brotava de uma rocha. Olha só o que diz Números 14, verso 26. Aprendam a ser gratos. A ser gratos a Deus e a ser gratos às pessoas que estão na vida de vocês. Aprendam a ser grato pelo pouco que você tem, porque o pouco que você tem pode representar muito na vida de alguém que não tem nada. Não é verdade? Olha só o que Deus fala do povo de Israel, lá em Números 14, verso 26. Depois de ouvir tanta reclamação, tanta murmuração, sabe? É como uma mulher que tem um marido que só reclama dela, só põe defeito, só se queixa. Pô, mas não tenho nada de bom? Não sabe elogiar, não? Não sabe agradecer? Só me cobra, só me humilha. Coitado desse. Não vai ser feliz com ninguém. Não adianta migrar de um relacionamento por outro que vai viver as mesmas coisas, vai continuar maltratando as outras esposas, as outras mulheres o tempo todo. Precisa mudar, cara. Precisa encontrar Jesus. Precisa abrir a porta do coração e permitir que o Espírito Santo, ei, cara, olha direito para as pessoas, aprende a valorizar as pessoas. Quer ser valorizado? Valoriza. Amém? E olha só o que Deus fala. É interessante que às vezes a gente esquece esse caráter de Deus. Deus é justo. Amém? E a justiça de Deus significa atribuir a cada um o resultado de sua própria semeadura. Amém? Aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará, diz a palavra do Senhor. E diz assim em Números 14, 26. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Deus estava num diálogo. Faça para esses homens. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Deus está falando, até quando esse povo vai ficar reclamando? Eu abençoo, eu cuido, eu protejo, e ele está reclamando, sempre reclamando. Não tenho ouvido, aliás, tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Deus ouve quando você agradece, mas ouve também quando você reclama. Quando você se queixa, quando você diz até mesmo que a culpa é dele. Diga-lhes, disse Deus, juro pelo meu nome, olha o que Deus está falando, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedirem. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes por habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Deus está falando que a terra prometida não é lugar para ingratos, para gente que não sabe reconhecer a importância do outro, que não sabe dar valor a Deus. Amém? E isso é poderoso demais. E é um texto que ninguém lê. Ninguém quer compartilhar.
Porque todos querem entrar no culto, receber suas bênçãos, sair, eu estou leve, o culto foi bem leve, né? Nossa! A verdade é uma só. Amém? O coração ingrato é como um deserto que se fecha à chuva da graça. Mesmo diante dos milagres, da presença constante de Deus, ele escolhe murmurar em vez de confiar, ele escolhe a queixa em vez de adorar. Olha a história que eu contei para vocês. O homem tinha um carro de luxo reclamando da vida porque o outro tinha um jato. O outro tinha um carro velho reclamando da vida porque o outro tinha um carro de luxo. O outro tinha uma bicicleta reclamando da vida porque o outro tinha um carro velho e ele não tinha, mas tinha alguém querendo a bicicleta dele, porque aquela bicicleta dele seria tudo na vida daquele homem. E aquele que andava, que podia ir de um lado para o outro, sem depender de ninguém, reclamando da vida porque não tinha uma bicicleta, mas tinha alguém com uma cadeira de rodas, que dependia de tudo e de todos, para se locomover, para tomar banho, para ir ao banheiro. Mas esse também reclamando da vida, pelo menos ele podia sair e ver a luz do dia. Outro amigo dele, pelo contrário, não tinha a mesma sorte, estava preso no leito de um hospital, entre a vida e a morte. Assim aconteceu com Israel, que mesmo alimentado pelo maná, guiado pela nuvem da glória, preferiu fixar os olhos nas dificuldades, ao invés de levantar o olhar para a fidelidade divina. Hoje Deus te convida a fazer esse movimento. Para de olhar para o teu problema. Se o teu problema é você, se o teu problema é uma pessoa, se o teu problema é uma coisa, para de olhar para essas coisas, para essas pessoas, e olhe para o alto, e olhe para Deus. A ingratidão transformou promessas em peso, esperança em desespero e caminho para a Terra Santa numa sepultura do deserto. Onde poderia haver cântico, ergueu-se lamento. Onde poderia florescer a confiança, brotou a incredulidade. E o resultado foi trágico para o povo de Israel. Morreram no mesmo deserto que Deus queria apenas usar como um caminho para atravessar para a Terra Santa. Um coração ingrato perde o futuro de Deus e se prende ao presente da incredulidade e da murmuração. Fecha-se para a terra prometida e se condena a vagar pela vida sem propósito, como um eterno insatisfeito. É difícil estar perto de uma pessoa que só reclama, né? Nossa, que dia, felicidade. Reclama de tudo, de todos, nada está bom, nada está ruim. Aquela pessoa cria uma atmosfera negativa e acaba escurecendo até a tua vida, sabe? É difícil estar perto disso. Tão contagiante que é essa coisa, que é esse sentimento. E assim, o coração do ingrato fecha-se para a terra prometida e se condena a vagar sem propósito pela vida. Somente quem aprende a agradecer caminha rumo à plenitude daquilo que Deus tem para você. A psicologia positiva, que é um ramo da psicologia que trata as questões relacionadas às potencialidades humanas, a capacidade natural do homem de se livrar de determinadas tensões, crises, psicopatologias. A psicopatologia, ela nos lembra que a gratidão não é apenas um sentimento, mas uma força transformadora que nos reorienta para o que é bom, nos conecta às pessoas e nos ajuda a ver a vida como um presente de Deus. Como um presente de Deus. O leproso que voltou nos ensina isso. Que a gratidão faz flores nascer no jardim do teu coração. A ciência confirma o que a fé já sabia. Pessoas gratas vivem melhor, se relacionam melhor, têm mais saúde emocional. A gratidão nos faz perceber abundância, onde antes nós só enxergávamos falta, ausência. Muda a nossa forma de olhar. Às vezes você está desistindo de alguém, porque você só encontra, quando olha para ele, problema, defeito, dificuldade. Mas ele tem coisas boas. Coisas que precisam ser
reconhecidas. De repente, tudo que ele precisa é de uma atitude de gratidão. Eu sei que hoje você está mal, não está bem, não está legal. Mas ainda assim, na condição que você está, você é muito importante para essa família. Você é muito importante para nós. Nós não abrimos mão de você. Às vezes tudo que a gente precisa é ouvir isso, para restaurar o ar nos pulmões e voltar a viver novamente. Contudo, a pressa da vida moderna, o imediatismo e o foco nas necessidades, quero muito, eu preciso muito, não satisfeitas, nos tornam semelhantes aos 9 que seguiram adiante. Receberam a bênção e nem voltaram para agradecer. Entretanto, o chamado do Evangelho é claro. A fé que salva é a fé que se traduz em gratidão. Que nos faz não só voltar para agradecer, mas sobretudo nos render e nos entregar a Jesus. Foi o que aquele homem fez. Se prostrou, se rendeu aos pés de Jesus. Ah, Jesus, eu te quero na minha vida. Eu te quero na minha história. Por ter me ouvido, por ter olhado para mim, por ter se compadecido da minha condição, por ter me curado. O melhor lugar para eu estar é aqui, aos teus pés. Daqui eu não quero sair. Esse é o caminho, a verdade e a vida para cada um de nós. Reconhecer a importância e o valor de Jesus na nossa vida e se colocar diante dele, aos pés dele, até o fim de nossos dias. Assim, ao refletirmos sobre esse texto, somos convidados a nos perguntar. Faça essa pergunta para você. Quantas vezes temos recebido sem reconhecer? Quantas bênçãos diárias deixamos de notar em nossas vidas? Estamos entre os 9 que foram embora, deram as costas e não voltaram para agradecer? Ou somos um como aquele que volta, agradece e se rende? Por que falar de gratidão? Você perguntaria. Porque vivemos em um mundo em que as pessoas correm muito para pedir, mas param um pouco para agradecer. Corremos atrás de soluções, de milagres, de portas abertas, de pastores com respostas prontas, de igreja cujo Deus está sempre pronto, disponível para nos servir, mas ignoramos a importância de voltar, agradecer e permanecer. Em Lucas 17, Jesus nos mostra que o verdadeiro milagre não é apenas a cura da carne, mas a transformação do coração, que reconhece e se move em direção a Deus, em gratidão. Hoje, nesse dia, chamado quinta-feira, Deus nos chama a sermos como aquele único homem que voltou. Pessoas que não apenas recebem bênçãos, mas que descobrem o poder, os benefícios e a importância da gratidão diante do Senhor. Esse homem estrangeiro, samaritano, alguém de fora, um improvável, nos mostra que a gratidão ultrapassa fronteiras, preconceitos e barreiras culturais. Ele entendeu que não bastava ter o corpo curado, precisava ter o coração transformado. Por isso Jesus não apenas confirma a sua cura, mas lhe dá algo muito maior. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Gratidão, então, não é só um gesto peculiar da boa educação. Gratidão é espiritualidade encarnada. É reconhecer e agradecer pelos pequenos milagres que permeiam os meus e os seus dias. O sorriso de um filho. Olha, você acha que você não tem que agradecer? Acordar de manhã e ver o olhinho do Antônio ali brilhando, rindo com a mãe? Aleluia, isso é milagre. Será que você não tem como agradecer de ver o filho do teu filho? A semente da tua semente? São os pequenos milagres. O beijo da esposa que você recebe, a comida no prato carinhosamente preparada, a flor nova que brotou no jardim, oh, que linda! O pássaro que pousou na sua janela,
O cachorrinho que abanou o rabinho, feliz quando você chegou em casa. O ar que enche teus pulmões. São pequenos milagres. Pequenos milagres que são esquecidos no mundo das ingratidões. Esse sermão é um chamado a voltar, a reconhecer e agradecer. Muitos recebem bênçãos diariamente. Vida, sustento, amigos, família, livramentos, oportunidades maravilhosas. Mas poucos voltam. Poucos se lembram de dobrar os joelhos em oração e de dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia. Gratidão é o eco da graça que nos alcança, nos toca e, como eco, retorna à sua origem em forma de gratidão. É o milagre que transforma a bênção em adoração. Portanto, amados, gratidão é mais do que um sentimento, é um dos pilares da espiritualidade e da saúde emocional. Quando aprendemos a reconhecer os pequenos e grandes presentes da vida, abrimos espaço em nossa história para que o coração respire esperança e paz. Possamos aprender a ser gratos. Que possamos oferecer esse nutriente afetivo para os nossos. E aprender a dizer: muito obrigado por você existir na minha história. Muito obrigado por ter nascido nessa família. Muito obrigado por ser teu filho. Muito obrigado por ser tua esposa. Muito obrigado por ser teu marido. Muito obrigado por ser teu amigo. Ei, pastor, muito obrigado por ser o meu pastor. Ei, vocês, muito obrigado por serem a minha igreja. A igreja que Deus me confiou. Amém? Amém. Em nome de Jesus, feche os olhos, vamos orar.